acreditamos a querer em Ti. Sim, Jesus. Sim, Senhor Jesus, nós cremos. Declare isso nessa noite. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós podemos crer, Jesus. Nós cremos no milagre, porque nós somos um milagre. Se não fosse o amor incondicional do Pai, se não fosse a obediência do Filho, nós não estaríamos aqui. Além de o Senhor nos salvar, ó Pai, o Senhor nos deixou uma palavra dizendo que todo aquele que crê no Senhor, que crê no Teu nome, Jesus, faria as obras que o Senhor fez e ainda maiores. Então nessa noite nós podemos crer no milagre da cura, no milagre da transformação, no milagre da salvação, porque é uma realidade, porque não é um Deus que está morto, que está vivo e reina pelo século dos séculos. Então nessa noite nós podemos clamar, sim, ao sangue de Jesus, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação, para que haja redenção, porque é uma realidade, porque Jesus está aqui. Eu não sei qual é a súplica que você quer colocar diante de Deus nesse dia. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Deus de milagres está aqui. O Deus de milagres está aqui. E Ele tem poder para mudar a sua vida. E Ele tem poder para mudar a nossa história. Basta você crer. Basta você confiar que o Deus de milagres está aqui. Canta lamachore, canta lamas. Tão certo como o ar que respiramos, Deus está aqui, porque aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Então tenha certeza que o milagre é uma realidade, porque o Deus de milagre está aqui. Basta você crer. Basta você se entregar, você confiar. Não são apenas canções entoadas dizendo que o teu sangue, verdadeiramente, foi através do sangue de Jesus que nós alcançamos a salvação e a redenção dos nossos pecados. É através sim do Deus de milagres que faz sim o morto viver, que faz sim histórias que estão aos nossos olhos, que não tem mais jeito, ali Ele faz surgir a vida, porque Ele é o Deus da vida. Quando nós apropriamos dessa palavra, quando nós nos apropriamos dessa verdade, nós nos tornamos imbatíveis, porque se Cristo venceu, nós também venceremos. Aleluia, aplaude e glorifique ao nome do Senhor. Mais forte, porque Ele merece, e vai glorificando, vai exaltando ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, aquele que era, aquele que há, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Os meninos louvor, obrigado, Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos louvar mais aqui ao Senhor. Quem está feliz com Jesus aí, irmão?
Amém? Deus é bom, né? Deus é bom. Irmãos, nós vamos compartilhar uma palavra, mas antes aqui de compartilhar, você que vai devolver o seu dízimo ou trazer uma oferta hoje diante do altar do Senhor, tem aqui os gasofilaços estão aqui na igreja, também você que vai fazer aí através do Pix, também tem umas plaquinhas aí, você pode estar na liberdade aí de fazer a sua oferta ao Senhor, tá? Faça isso, não deixe de exercer o seu compromisso aí, né, com o Senhor, irmão, não é comigo não, irmão, eu não estou pedindo, né, valores para mim não, de forma alguma. Todo valor aqui que entra aqui na igreja, ele é para usar na obra do Senhor. Tudo aqui tem um custo, né? A gente sempre fala algo aqui, irmãos, oração não paga conta de luz, tá? Oração não paga conta de água. Nós oramos sim, Deus, ele sempre tem o recurso, porque a casa de Deus, meu irmão, pode qualquer um de nós aqui não dizimar, não ofertar. A casa de Deus nunca vai ficar sem recurso, porque quem é o provedor dela é o próprio Senhor. Mas aqui, irmãos, Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida. E quando nós entendemos o plano, quando nós entendemos o propósito do dízimo e oferta, nós estamos ali deixando bem claro para o Senhor que nada me prende, que eu não estou retendo nada, porque eu reconheço que tudo que eu tenho vem dele. Irmão, se você está respirando, se você está trabalhando, se você está andando, se você está comendo, deixa eu te dar para você uma notícia que às vezes alguém nunca te falou. Se você está fazendo tudo isso, não é por causa da força do seu braço, não. É porque Deus soprou e sopra todos os dias o fôlego de vida em mim e em você. Se não é Deus, irmãos, sobre nossa vida, quem somos nós? E às vezes a gente olha, eu tenho tudo isso, é meu, eu consegui, irmãos, lógico, do suor do nosso rosto, nós vamos comer, isso é claro, é bíblico, amém? É bíblico. Mas uma coisa é, nada que vem nas nossas mãos, que seja lícito, que não tenha vindo do nosso Deus, amém, irmãos? Então, continue todos os dias deixando Deus usar a sua vida e não se retenha, não deixe que nada venha te pedir. Às vezes nós estamos aqui adorando a Deus no momento do louvor como esse, mas quando chega a hora do dízimo e da oferta, parece que é um outro Deus. Não, irmão, é o mesmo Deus. No momento da oferta pode acontecer uma cura, no momento da oferta pode acontecer uma libertação, no momento da oferta uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo. Sabe por quê? É o mesmo Deus, amém? Então creia, o mesmo Deus que se levantou a mão, que cantou teu sangue, o Deus que faz os mortos viver, é o mesmo Deus, irmãos. Não existe distinção de um e de outro, amém? Então faça isso, não deixe de contribuir na casa do Senhor, tá bom? Irmãos, domingo 18h30 nós temos culto do Senhor ao Senhor, né? Venha participar, traga a sua família, não fique de fora. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós entendemos o propósito do culto. E o culto como nós falamos aqui na quarta-feira passada, falamos também no domingo, o culto é algo que está na palavra de Deus, faz parte da sã doutrina. E quem cumpre, quem obedece a sã doutrina, cultua ao Senhor. Não deixa de participar dos cultos, não deixa de congregar, tá? Então, continue fazendo isso, exercendo, que a cada dia você vai crescendo, você vai galgando na sua fé, amém? Tem mais aviso aí não, né? Só isso aí, né? Vamos para a palavra, né, irmão? Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: meu irmão, não conversa comigo, vamos estar atento à palavra de Deus. Meu irmão, se você dormir, eu vou te acordar, porque eu te amo, amém? Ele olhou para você com cara de brabo? Não, né? Irmão, quem ama cuida, irmão. Quem ama cuida. Eu falei aqui domingo, por quê? Hoje eu falei, irmãos, não me tenha puxado quando eu falo isso, sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui, irmãos, eu sei que o dia é puxado, irmãos, eu tive um dia hoje que eu vou falar com você um negócio, sinceramente, de verdade. Se eu fosse olhar, irmãos, eu tinha ficado lá em casa deitado, dormindo, porque eu vou falar com você um negócio. Eu estou moído, irmão, eu estou moído. Sabe, um cansaço, só Jesus na causa, mas Ele renova as nossas forças. E você chega aqui no culto, dá umas esticadas, dá umas puladas, o cansaço vai embora, daqui a pouco eu vou deitar, vou dormir, amanhã acordo de novo, se o Senhor permitir, assim por diante vai. Então, irmãos, eu sei que é difícil, mas por que eu falo da nossa preocupação de você ouvir a palavra de Deus? Irmãos, se você está aqui, você vem no culto, você dá uma dona, você não ouve a palavra, você foi roubado. A verdade é essa. Porque a nossa fé, ela vai aumentando, a nossa fé vai evoluindo. Quando nós ouvimos, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o que, irmãos? Vocês estão afiados, hein?
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então se eu venho ou não ouço a palavra de Deus, irmãos, às vezes vai ter dia que você vai estar no cansaço, você não está aguentando. Eu vou te dar orientação, fica na sua casa e dorme. Não é pecado não. Não é. É, pastor, é isso, irmão. É verdade, às vezes tem dia, meu, que você vai estar indisposto, irmão. Você vai estar do jeito que não... Irmãos, isso é de Deus. Deita, dorme, mas não vai ficar na televisão lá até de madrugada, não. Deita e dorme, descansa no Senhor. Eu me deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. Amém? Irmãos, quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Repetindo: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir que nos dê entendimento e sabedoria dessa palavra. Pai, graças te damos. Senhor, que privilégio maravilhoso é estar na tua casa, e não há melhor lugar para se estar. Senhor, muito obrigado porque aqui o Senhor nos deu a oportunidade de entoar louvores ao Senhor, reconhecer quem o Senhor é na nossa vida. E aqui, ó Pai, nós tivemos um momento tão maravilhoso, a qual nós pudemos, ó Pai, desfrutar aqui da tua presença. Eu sei que o Senhor ainda continua aqui, Pai, porque aqui é a tua casa e o Senhor continua falando aos nossos corações. E agora está aqui diante de nós a tua palavra, Deus, e o que eu te peço, Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, que eu não venha faltar em nada daquilo que é para ser ministrado, que é para ser aqui dividido, compartilhado com os meus irmãos nessa noite, e que essa palavra venha cair no nosso coração como boa semente, e venha germinar, ó Pai, para que possa gerar frutos, e esses frutos eu sei, ó Deus, que é para gerar outros frutos. Fazendo assim, ó Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós acabamos aqui de ler, fica com a sua Bíblia aberta aí, eu li apenas aqui um versículo. E nós falamos muito de planos, e mais ainda você vai ouvir falar muito acerca de planos, ainda mais aí na virada do ano, né? E nós estamos no primeiro mês do ano. Diga-se de passagem, está passando assim, ó, voando. Antigamente, janeiro parecia que demorava 60 dias, agora o negócio acordou, olha que você assusta, dormiu, acordou, já está em fevereiro, o negócio está voando. Então nós ouvimos muito falar sobre planos, ouvimos muito falar sobre planejar. E não é errado que nós venhamos fazer isso todo ano. E nós temos, eu creio que na sua maioria tem o hábito de fazer isso, de planejar. Ou às vezes de parar e refletir coisas que você planejou que aconteceu, ou coisas que você planejou que não aconteceu. Ou às vezes também estamos de uma forma que nós nem planejamos. Eu quero te dizer algo, irmão, se porventura você não tem planejado, você não tem almejado, você não tem sonhado, isso está errado. O ser humano que fica sem fazer planos, o ser humano que não sonha, ele está morto. Uma pessoa viver sem sonhar, uma pessoa viver sem planejar, falar, eu não quero planejar mais, eu já não tenho mais expectativa nenhuma, irmão, é uma pessoa que, vamos dizer que ele é um morto vivo, está andando aí para tudo que é lado, mas já está morto. Então nós devemos sim planejar. E todos nós, como eu disse, ou se não a maioria, temos o hábito de fazer isso, de fazer planos. Eu falei um pouco disso aqui no domingo. Irmãos, quando você for fazer a sua lista lá de planos, se você já tiver feito, e se você ainda não tiver feito, eu vou te dar uma orientação. Se você já fez, e no cabeçalho aí dessa lista sua de planos que você tem, se você não tiver colocado Deus ali como centro, se você não tiver colocado Deus ali como primordial, eu queria te deixar esse conselho. Não é uma obrigação, não é uma imposição. Se você tiver traçado todos os seus planos, e aí às vezes, irmãos, nós temos muito isso, nós pegamos ali, já vamos traçando todos os planos, todos os projetos que temos, e se nós não tomarmos cuidados, não vigiarmos, nós não incluímos o principal, que deveria simplesmente ter só Ele ali como o nosso executor dos planos, que Ele é suficiente. Mas como eu disse, nós devemos sonhar, nós devemos planejar, nós devemos sim anotar. Então se porventura você fez e você não colocou lá o Senhor como uma prioridade, eu te aconselho você a fazer isso. Se porventura você está aqui, você ainda não fez ainda os planos, não planejou, eu quero te dar um conselho, faça isso. Mas não esqueça, não deixe de colocar o primordial, que é o nosso Deus. E aqui nós vamos ver esse versículo, a qual nós lemos aqui, um homem por nome de Jó. E aqui eu não vou adentrar totalmente todo na história dele, eu vou só resumir. Nós vamos ver esse homem chegando, respondendo ao Senhor. Então ele estava ali num diálogo, ele estava numa conversa com Deus, e ali ele responde e fala assim: eu bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
E aqui, se nós formos olhar a história desse homem, por nome de Jó, era um homem que era muito rico, que possuía muitas propriedades, possuía muita coisa. Era um homem bom financeiro, era um homem estável, era um homem muito rico. E aí a palavra de Deus vai falar que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na vida dele, que o inimigo tocasse nos bens ali daquele homem. Porque o inimigo veio até o Senhor, ali um dia, a palavra de Deus vai falar que um dia o inimigo rodeando a terra, chegou até o Senhor e falou assim: olha, esse homem aí que você fala que é íntegro, reto e temente ao Senhor, só é por causa das posses que ele tem. Ele só te obedece, ele só é reto, só é temente por causa das propriedades, por causa dos bens que ele tem. E aí então o Senhor permite que o inimigo toca em todos os bens de Jó. Então o homem que outrora era rico, um homem que era milionário, passa a ter somente uma coisa de propriedade. Era um caco de telha a qual ele coçava as suas feridas. Nem a sua esposa, que era para estar ali, para ser ajudadora, apoiadora, não apoiava. Estava dizendo para ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque você não tem mais nada. Aquele homem, seus filhos todos morreram. Todos os seus animais, todos os seus bens ali acabaram, se não tinha mais nada. Como eu disse, a única coisa que aquele homem tinha de bens a única coisa que ele tinha de bem era o caco de telha para coçar as suas feridas. E aí nós vamos ver a história desse homem. E depois eu te aconselho você pegar, se você não conhece, você lê toda a história de Jó para você ver o que esse homem passou. E às vezes nós ficamos falando assim: ai, eu estou com a paciência de Jó. Será que nós estamos mesmo? Será que nós temos a paciência de Jó? Será que nós temos a fidelidade de Jó? Será que nós temos ali a força e a crença mesmo em Deus, como nós falamos que às vezes temos como Jó? Sendo que às vezes qualquer coisinha que acontece com a gente é motivo para a gente virar as costas para Deus e já abandonar, já começar a questionar: Deus esqueceu de mim, Deus não lembra mais de mim, está dando tudo errado. Meu irmão, um dia que Deus ficar sem olhar para mim e para você, nós estamos enrolados, inimigos estraçarem a minha vida, estraçarem a sua vida toda. Porque a palavra de Deus fala que Ele fica ao nosso derredor. Então, irmãos, nós falamos isso, já vi muitas pessoas aí, olha, eu estou na fé igual de Jó. Será mesmo? Jó ali mesmo sobrando somente um caco de telha, a sua esposa falando: meu filho, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou: mulher, cala sua boca, cala-te, mulher, cala sua boca. Eu nasci sem nada, estou sem nada, o que me importa é o meu Deus. Então nós vamos ver que esse homem teve uma história. Esse homem que tinha tudo, era um homem tranquilo, era um homem estável. Aí você vê ele chegar aqui e dizer: é, Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu creio que Jó, ali ele já tinha tudo arquitetado, Jó já tinha tudo planejado. Eu aqui fico imaginando, e não está escrito isso aqui na palavra, que aquele homem ali, devido às suas posses, devido à sua família, devido a tudo que ele tinha, deve ser que ele já ficava ali tranquilinho: estou sossegado, a aposentadoria está garantida, aqui meus filhos vão crescer, vão multiplicar tudo isso aqui que eu tenho, e assim por diante vai. Jó, eu tenho certeza que ele tinha tudo planejado, e no seu coração estava tudo certo, estava tudo tranquilo, estava tudo muito bom, era só viver os dias assim e terminar tranquilo, sossegado. Mas aí Jó vem e acontece isso na vida daquele homem que muda toda a história. O homem que outrora tinha tudo, como eu disse, só sobrou um caco de telha. E ali ele chega para o Senhor. E eu creio que assim como nós, cheio de planos, tudo montado, tudo arquitetado, só que aí nós vemos tudo cair por água abaixo. Tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que nós almejamos, e como eu disse, não é errado fazer planos. E a palavra de Deus no livro de Provérbios 16:1 vai dizer: do homem vem a preparação dos planos, mas a resposta final ela vem de... Então, irmãos, pode planejar. E não é errado planejar, nós temos que planejar, mas a resposta final, ela vem de Deus. E ainda bem que a resposta final, ela vem de Deus. Porque quantos de nós que já fizemos planos e às vezes não deu certo, e depois lá na frente você vai ver e fala: ainda bem que não deu certo, que se tivesse dado certo, o negócio não tinha ficado bom para o meu lado. Quantos aqui já passaram por essa situação? Eu já passei, irmão, de querer tanto algo, que existe a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Muitas das vezes a vontade soberana de Deus agindo na minha vida e na sua vida para preservar a mim, preservar você. Sabe por quê? Deus vê lá na frente. Deus não está enganado de nada. O nosso olhar é limitado, mas o olhar de Deus não. Os olhos dele estão sobre todos os lugares.
É bíblico, irmãos. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Então, irmãos, muitas das vezes planos que nós fazemos também, que acontecem, mas não dão um resultado muito bom. E ali o Senhor que teve a vontade permissiva. Porque aqui fala bem claro, pode fazer plano, à vontade, faça mesmo. Mas aqui a resposta final, ela vem de Deus. E aqui, irmãos, outro conselho que eu quero deixar para você. Algo que eu tenho tentado, é fácil, não é? Algo que eu tenho tentado aplicar na minha vida e a oração que eu tenho feito, Senhor, que a vontade soberana do Senhor seja feita na minha vida. Irmão, tem hora que a gente vai fazer umas orações, que se a gente for pensar muito, a gente não faz não, irmão. E sabe, você falar, Senhor, faz a sua vontade soberana, por quê? A permissível, por Ele ser um pai, um bom pai. Tem hora que eu vou ficar insistindo tanto com Ele, que ali Ele vai me atender. Eu vou ficar insistindo tanto com o Senhor, que ali Ele vai me atender. Mas eu falo, Senhor, eu quero que seja a sua vontade soberana. Porque se eu tentar aqui, der certo, louvado seja o Senhor. Se não deu, louvado seja o Senhor. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas eu vou te falar, eu já tenho vivido experiências maravilhosas na minha vida, de ter feito essa oração, de ter pedido isso para Deus. E aqui, irmãos, nós vamos ver esse homem falando isso com o Senhor, em um diálogo, dizendo para ele, Senhor, eu bem sei que tudo podes, eu tinha tudo planejado, eu tinha tudo organizado, eu tinha tudo preparado, mas os meus planos caíram, mas os planos do Senhor são maiores e melhores do que o meu. E aqui, irmão, só para você entender, Jó, como eu disse, aquele homem que tinha tantas propriedades que ficou sem nada, depois do Senhor ter mudado a história daquele homem, de Deus ter vindo sobre a vida daquele homem que outrora achava que era rico, aquele homem que achava que tinha dinheiro, o Senhor tornou esse estágio dele ainda maior. Se ele tinha dinheiro naquela época, ele passou a ter mais. Se ele era milionário, ele se tornou um bilionário. Só para resumir para você, foi assim que Deus fez na vida dele. E por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos falar que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Então por isso que nós devemos confiar no Senhor. Por isso que nós devemos fazer planos sim, mas que a vontade soberana do Senhor venha ser sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque às vezes você acha que você está fazendo um plano, que esse plano aqui é bom, maior e melhor é o plano de Deus para a sua vida. E nós vamos olhar na palavra de Deus, nós vamos ter várias referências de pessoas que almejaram algo e Deus veio e fez com a sua vontade soberana, maior e melhor daquilo que eles pensavam, daquilo que eles pediam. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Abraão era um homem que queria ter uma descendência. Abraão não tinha ali uma descendência. Abraão ali reclamava assim, irmão, não está escrito lá não, mas eu creio que ele questionava, porque em uma das conversas ele fala, Senhor, eu não tenho nenhum descendente. Aí o Senhor vai e faz uma promessa para ele, falando assim, olha, você vai ter um descendente. E aí ele fala, eu já sou avançado de idade, a minha esposa também é avançada de idade, todo mundo aqui conhece a história, só resumindo. O que eu quero te dizer é, aquele homem que achava que precisava de um só, a verdade é, veio uma descendência, e aquele homem intitulado, além de amigo de Deus, pai de multidões. E ali o Senhor chega e fala para ele, olha, a descendência que vai suscitar de você, não é aquela que vai gerar só um e outro não. Olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, você consegue contar? O homem queria só um filho, Deus está falando, olha aí, o que eu vou suscitar através da sua descendência. Irmãos, entenda isso, os planos de Deus são maiores e melhores do que o meu, do que o seu, mas é para aqueles que acreditam, é para aqueles que confiam, e como eu disse, Abraão é intitulado aqui como amigo de Deus. Você é amigo de Deus, irmão? Se você é amigo de Deus, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Se você é amigo de Deus, você vai confiar em Deus. É o que este homem fez. Irmãos, nós vamos ver tantos outros exemplos aqui na palavra de Deus, de pessoas ali que almejavam algo, e o Senhor vem e faz além daquilo que eles pediram, além daquilo que eles pensaram. Mas é necessário que nós venhamos nos entregar, é necessário que nós venhamos nos aproximar de Deus. Irmão, você quer planejar, você quer viver os planos do Senhor para a sua vida, amém? Primeira coisa que você precisa fazer é se aproximar do Senhor.
Primeira coisa que você precisa fazer é buscar o Senhor. E a palavra é bem clara: busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Invoque Ele quando se pode achar. Irmãos, primeira coisa é: busque ao Senhor. Se encontre ao Senhor. Nós queremos fazer planos. Nós estamos fazendo plano, querendo que dá tudo certo, querendo que vai tudo bem. Não é errado fazer planos, mas a resposta final ela vem de Deus. E se você é amigo de Deus, Deus vai compartilhar com você quais são os planos e quais são os propósitos dele para a sua vida. E você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Porque às vezes você vai passar por situações que você vai falar: Deus esqueceu de mim. Você vai passar por processos a qual é necessário passar. Você vai falar: Deus esqueceu de mim, Deus está querendo o meu mal. Aí eu vou te dizer, abra sua Bíblia no livro de Jeremias 29:11. Coloca aqui para nós, para agilizar. Jeremias 29:11. Nós vamos ver aqui, irmãos, na palavra de Deus. Antes de você às vezes abrir a sua boca e falar que Deus é mal com você, antes de você abrir e falar: Deus é tão ruim comigo. Irmãos, a gente escuta isso demais. A gente escuta isso direto, não é nem uma e nem duas vezes. Ai, Deus está sendo injusto comigo, irmão. Se Deus fosse injusto comigo e com você, eu vou dizer algo, viu? Nós estávamos mais ou menos enrolados. Deus não é injusto, Deus é justo. E situações nas nossas vidas que nós estamos passando, todas elas existem uma raiz. Tem coisas que nós estamos passando porque nós que caminhamos para essas coisas. Como está escrito em Provérbios 16:2: todos os caminhos aos olhos do homem parece que é bom. Parece que é bom, irmão. É inocente aos olhos do homem. Porque sou eu em que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperanças e um futuro. Esses são os planos que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Então antes de você falar: ai, Deus tem sido muito ruim comigo, Deus, quais que são os planos? Ah, está dando tudo errado. Olha aqui Deus deixando bem claro para mim e para você: sou eu é que conheço, sou eu é quem sei os planos que eu tenho para você. Então, irmãos, às vezes nós estamos falando: ah, está tudo dando errado, está tudo destruindo. Mas de quem que você tem sido amigo? Quem você tem colocado diante dos planos que você tem feito? Quem que tem sido o executor? Somente você, ou você tem executado os planos conforme o que Deus quer que venha a ser executado? Então, irmãos, busque ao Senhor, se aproxime do Senhor, que você vai viver e você vai entender quais são os planos do Senhor. Irmãos, e quando nós buscamos a Deus, quando nós vivemos os planos de Deus, nós entendemos que nós saímos do raso. E isso aqui aconteceu com Jó. Se você for olhar aqui no versículo 42, ele fala assim: antes eu falava coisas sem saber. Antes eu falava algumas coisas do Senhor, antes eu falava algumas coisas de Deus. Como eu disse aqui anteriormente, assim como nós falamos: ai, Deus está me castigando. Ô, irmão, você quer castigo pior e maior do que você estar longe de Deus, irmão? Precisa de alguém te castigar, precisa de alguém te ferir. Só de você estar longe da presença de Deus é um preço altíssimo que se paga. Quantas famílias estão destruídas, quantas pessoas estão destruídas porque estão longe da presença de Deus, porque tem tudo nos seus planos, mas infelizmente não tem o autor e aquele que vai dar o aval falando: pode ir lá e executar. E aí, irmãos, nós vamos ver. Você quer sentença maior do que essa, do que viver longe de Deus? E aqui Jó vai dizer assim: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Jó tinha suas experiências, Jó conhecia de Deus somente de ouvir falar. Olha, quando você começa a viver os planos de Deus, quando você começa a viver, quando você começa a desfrutar e ter intimidade com Deus, deixa eu te dizer, você se torna amigo de Deus. Então antes você poderia só ouvir falar dos milagres, só ouvir falar das coisas de Deus, mas agora você conhece realmente quem Deus é. Eu te falo, irmão, esse homem, depois de conhecer Deus dessa forma, antes de não conhecer Deus dessa forma, e a Bíblia nos deixa isso aqui bem claro, ele já foi fiel ao Senhor. Agora imagina esse homem conhecendo a Deus, como ele diz que agora os meus olhos podem te contemplar, podem te ver, poderiam vir arrancar toda a riqueza dele de novo, que ele permanecia fiel. Infelizmente nós, quando alguns planos acontecem na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é abandonar Deus. Uma das primeiras coisas que a gente faz: deu certo, precisei do médico para subir a escadinha, subir,
acabou, não preciso mais, joga de lado. Infelizmente, irmãos, nós somos dessa forma. Nós, seres humanos, nós não tomamos cuidado. E às vezes nós vemos muitas pessoas falando, às vezes, escolhem viver os planos do jeito que quer, escolhem viver a vida da maneira que quer, e às vezes por conhecerem um pouco a palavra, ou por terem acesso à palavra, usam muito aquilo, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito bem claro, é para aqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, tudo que acontece na sua vida não é para te gerar sofrimento, não é para te gerar dor, é para te gerar um plano maior, é para te gerar algo, e porque o Senhor conhece o seu futuro. Foi o que ele falou em Jeremias 29:11, não foi? Às vezes a pessoa escolhe, faz escolhas, e Deus respeita isso. Está vivendo moído, está vivendo arrebentado, e aí entra a vontade permissiva de Deus por causa das escolhas que nós fazemos, irmão. E aí depois ainda vem falar, não, Deus está sendo injusto comigo. Não, os planos que Deus tem ao meu respeito, ao seu respeito, não é plano para nos destruir, mas sim para nos dar a paz. Mas para isso é necessário que nós venhamos estar em Jesus Cristo. Aí a pergunta é, você está aliançado em Jesus Cristo? Irmãos, qual foi a última vez que você colocou Deus como o primeiro dos seus planos? Qual foi a última vez que eu coloquei Deus como o primeiro dos meus planos? Como eu disse, nós já saímos desenfreados planejando, e não está errado fazer isso de forma alguma, irmão. Como eu disse, se você não planeja, você está morto, já era, você não tem expectativa nenhuma de vida. Mas você precisa entender que para os planos darem certo, nós precisamos do nosso Deus. Você precisa entender que se você acha que o seu plano é bom, deixa Deus potencializar esse sonho que você tem. Você acha, eu tenho um sonho de fazer um negócio aqui, Deus quer te pegar, fazer você virar uma bomba nessa cidade aqui, para ganhar, eu quero aqui só fazer isso aqui. Não, Deus quer te usar para te levar para as nações. Deus quer te usar, você empreendedor, para abençoar vidas, para cuidar de orfanato, de asilo, de um monte de lugar. Deixa Deus potencializar esses planos e sonhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas muitas das vezes nós não estamos amando a Deus, e as coisas estão dando errado, por causa das nossas escolhas, irmão. Por causa das nossas escolhas. Então nós devemos entender, os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus, irmãos, jamais vão ser frustrados. Você precisa entender e crer nessa palavra. Pode estar tudo, irmãos, aos nossos olhos perdido, pode estar tudo acabado, assim como Jeremias também estava lá, Jeremias 33, diante dos olhos daquele homem que estava preso, só enxergava morte, enxergava destruição, a tal ponto dele chegar e falar, olha o diagnóstico, olha os planos, olha o diagnóstico. E o nosso maior problema nós temos um tal de ficar botando ponto final aonde tem história para acontecer. Nós temos que acabou, aqui não tem jeito mais não, aqui já era, acabou, aqui não tem como mais. E aí a palavra de Deus vai falar que Jeremias estava encarcerado, e ali ele tinha uma visão de um lugar totalmente, estava destruído, irmão, estava tudo acabado. E aí o Senhor vem e fala assim, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. E aí o Senhor começa a falar com ele e fala assim, você está vendo esse lugar, aonde você falou que está tudo destruído, que está tudo acabado? Esse lugar aqui que não tem jeito mais, aqui ainda vai ter alegria, aqui ainda vai ter vida, aqui ainda vai ser renovo nesse lugar, sabe? Ele colocando ponto final, às vezes você está dessa forma, não tem plano mais aqui, casamento não tem jeito mais, filho não tem jeito mais, esposa, não tem jeito mais para a empresa, não tem jeito mais para a vida financeira. Clama ao Senhor, Ele vai te responder, Ele vai te anunciar, e aonde tinha vergonha, aonde aos seus olhos estava morto, vai voltar a ter vida. Mas é necessário, irmão, crer. É necessário acreditar que os planos de Deus jamais serão frustrados. Para de ter a sua experiência com Deus só naquilo que fala. Falaram para mim que Deus fez isso, falaram para mim, vai ter a sua experiência. Faça como Jó aqui, antes os meus olhos, antes eu só te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te vê. Agora eu sou íntimo de você, papai, agora eu sou íntimo de ti, ó Deus. Por que muitas pessoas não permanecem no caminho do Senhor? Querem fazer os seus planos e acham que Deus tem a obrigação de executar. Deus, Ele só é soberano, Deus, Ele só é o Deus quando eu quero fazer algo que eu estou querendo muito. Eu estava conversando com uma pessoa, igual eu falei, dentre tantas outras experiências que eu tenho minhas, irmão, particular minhas, que aconteceu, eu queria tanto negócio, e depois eu olhei e falei, Deus, ainda bem que o Senhor não deixou.
Ainda bem que não deixou, senão eu estava enrolado. Se acontece isso aqui, estava pego, estava enrolado. E aí, irmãos, conversava com a pessoa e ela queria muito algo. Queria muito, já até falei isso aqui, queria muito, e ele estava tomado de uma certeza, de uma convicção. Não, eu tenho certeza, e é Deus que está no negócio, agora vai. Eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Eu falei, irmão, se você tem certeza que é de Deus, se é plano de Deus, você falou que Deus está no negócio, então vai, avança, vai embora, que vai dar certo esse negócio. Aí, deu errado, irmão, deu errado. No outro dia, já estava atacado, irmão. Na mesma hora, o cara que estava cantando louvor, que é de Jesus, que queria pregar, que queria anunciar o evangelho, a felicidade de Jesus, estava virado no giraia, como diz o outro. Estava perdido já. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu falei igual o apóstolo Paulo, mas que depressa, hein? Voltou depressa demais. Aí, irmãos, aí hoje eu vejo a pessoa, graças a Deus, devido a não ter acontecido isso, às vezes pode ser que ele não enxergou isso. Eu que estou de fora enxerguei, às vezes ele não enxergou, mas eu tenho conversado muito com ele. E aí hoje eu vejo a pessoa vivendo bem, vivendo numa situação que está, tipo assim, está voando, está fluindo o negócio. Falei, gente, imagina. Aí um dia eu comentando, falei assim, estava falando um assunto lá, não lembro o que era. Falei assim, cara, tem coisa que a gente quer fazer, que ainda bem que não dá certo de fazer. Ele falou assim, verdade. Creio que ele entendeu. Então assim, se vai, às vezes, estaria mais perdido. Estaria vivendo uma vida terrível, mas está vivendo aqui, está vivendo bem, as coisas estão acontecendo, está fluindo, está crescendo, vai crescer ainda mais. É o que eu falo, irmãos, Deus tem hora que Ele vai agir com a vontade soberana sobre a sua vida para te preservar. E ainda bem, irmãos, porque se for só permissível, porque a gente vai insistindo, acontece lá na frente, a gente quebra a cara, e a gente não precisa de passar por isso. Quando você confia em Deus verdadeiramente, você fala, Deus, faça a sua vontade soberana sobre a minha vida. Como eu disse, irmão, eu não estou aqui maquiando nada para ninguém, não é fácil não, tá? Não é fácil, irmão. Sabe por quê? Tem hora que a gente quer os negócios do nosso jeito. A gente quer os negócios, é para ontem, é para agora. Aí a gente invoca Deus numa força, mas não ficou, irmão. Chega a sair fogo é fogo para todo lado. Oração, jejua. Aí às vezes quando conseguimos, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus sonda e conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe o que está passando no coração de cada um aqui agora, nesse exato momento. Deus sabe, irmão. E às vezes a gente acha que a gente engana Deus. Eu já achei várias vezes que eu estava enganando a Deus, irmão. A gente fala assim, Senhor, me abençoa nisso aqui, eu vou ser fiel, eu vou fazer isso. Mas na verdade o coração já cantou há muito tempo, meu filho, o que a gente vai fazer? Mas a gente se engana a gente mesmo, meu, achando que a gente está enganando a Deus. Como que pode? E é verdade, isso acontece, irmãos. Isso acontece. Um exemplo eu acabei de falar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Aí Deus foi lá e falou, vamos ver então. Porque Deus sabe de tudo, irmão. Deus já vê lá na frente. Falou, então aqui, vou só para te mostrar. Sabe por que Deus faz isso? Não é para mostrar para Ele mesmo não, irmão. É para mostrar para nós o quão debilitado a gente é, o quão às vezes enganoso o coração da gente é, para a gente tomar posição e consertar. Por isso que Deus permite isso. Você acha que Deus permite isso acontecer? Para Deus falar assim, chegar lá, junto nos anjos lá, aqui, falei com vocês que o Orson ia fazer isso. Irmão, deixa eu te falar, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Ele tem a presciência, Ele sabe de tudo. Não, isso é para nós mesmos olhar e falar assim, Deus, não tem como enganar o Senhor mesmo, não. É para a gente reconhecer, mas se a gente não reconhecer, nós vamos ficar tentando levar isso aí o resto da vida. Então, irmãos, quer fazer planos? Faça, mas coloque Deus como centro, como o cabeça de tudo. Eu tenho certeza que você vai criar uma intimidade, experiências com Deus, que ninguém vai te tirar, que ninguém vai te roubar. Não vai ser uma condição na economia que vai te tirar de Deus. Igual aí o último, recentemente que nós tivemos, esse cenário que nós estamos tendo aí político, não tem como não falar. Irmão, mas eu vou falar com o seu negócio. Mas o que tinha, falava, orava, é Deus, e aquilo outro. Olha o que não aconteceu, o que não queria, como diz o outro, né? Fala assim, Deus, seja feita a sua vontade. Mas quando acontece, mas na verdade a gente fala com Deus, Deus, faça a sua vontade na minha vida, mas a gente está querendo a nossa vontade, irmão. A gente ora, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que vontade de Deus? A vontade é nossa. Tanto que quando não acontece, a gente fica revoltadinho com Deus, a gente fica bravo. E aí, sabe, irmão, você vê pessoas retrocedendo.
abandonando a fé. Eu falei, mas peraí, mas não é para ser feita a vontade de Deus? E aí? Você entendeu qual que é a vontade de Deus? Permissível? Porque, irmão, quanto à vontade soberana de Deus, deixa eu te falar que isso aqui não tem boca. Não tem boca. Pode ser quem que for, levantar a conta para lá, para cá. Não tem boca. A vontade soberana de Deus não se discute. É soberana, pronto, acabou. Mas às vezes nós oramos falando, Deus, faça a sua vontade. Mas quando na realidade a vontade que nós queremos é a nossa. Se coloca de pé no seu lugar, irmão. O negócio, irmão, que a gente é cheio das vontades. Cheio das vontades, cheio dos eu acho. A gente tem que parar de enxergar Deus como um funcionário nosso. Porque a gente tem um tal de mandar Deus, irmão. Ah, manda Deus, manda isso, manda aquilo outro, aquilo lá. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A gente precisa entender que nós carecemos e dependemos de Deus. E procure todos os dias ser amigo de Deus, irmão. Quer que os planos dê certo? Quer que as coisas aconteçam na sua vida? Como eu disse, irmão, não é fácil você abrir mão das suas vontades, abrir mão do que você acha, do que você pensa. Mas uma coisa eu te falo, vale a pena confiar em Deus, irmão. Isso aqui eu posso te afirmar. Isso aqui eu posso te afirmar. E outra coisa, irmão, a gente tem que ser sincero com Deus. Sabe por que não tem como enganar Deus não, irmão? Sabe por que às vezes a gente está estagnado, está parado? E às vezes usa aquilo, igual eu falei, sempre reclama, fala, não, Deus é injusto demais comigo. Deus está me castigando, irmão. Você quer castigo maior, como eu disse aqui, do que você está longe da presença de Deus? Irmãos, às vezes a gente acompanha pessoas que fizeram uma escolha, voluntária ou involuntária, de se afastarem de Deus. É um preço muito alto que paga. Irmãos, está longe daquele que tem um plano perfeito para mim e para você, que é o plano de salvação, que já foi executado. Irmão, ainda, presta atenção, ainda não vai ser não. Esse já é um plano executado, já foi executado, foi consumado, está feito, está realizado. Quando Deus fala que os planos dele são maiores e melhores, está executado. Quando ele fala que ele te ama incondicional, está executado. Porque o filho já foi entregue por mim e por você. Mas se eu e você não entendemos, primeiramente, esse plano executado já, que já existe, que já atua na minha vida e na sua vida, deixa eu te falar, você não vai passar de um pedinte, você não vai passar de um patrão de Deus. Embora isso não tem como acontecer, mas a gente tenta, né? Como eu disse. Ah, Senhor, seja feita a sua vontade. Não, mas a gente quer a nossa vontade. Ah, Senhor, vai lá e resolve essa situação para mim, Deus. Poxa, mas na hora de fazer você não colocou Deus no negócio? A gente quer que Deus resolva os negócios dos B.O. nossos, sendo que a gente não chamou Ele para participar. Ah, deu errado lá. Ai, meu Deus, por que isso, Pai? Como eu disse, irmãos, tem coisas que nós não planejamos, mas a vontade soberana de Deus vem. Irmão, tem lugar que você vai estar que você não planejou estar, irmão. Mas você vai ter que estar. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Mas é necessário que eu e você venhamos entender qual é o plano perfeito de Deus para a minha vida. Será que o plano perfeito de Deus é posses? Será que o plano perfeito de Deus é coisas materiais? Não. O plano já foi executado. Basta que cada um de nós venhamos nos apropriar dessa verdade que é Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Irmão, você fez a sua lista de plano. Aonde que está Deus nela, irmão? Se te perguntarem hoje, aonde está? Se Deus te perguntar hoje, aonde eu estou na sua lista? Embora, irmão, Ele já sabe onde que Ele está. Ele já sabe. Ele já sabe. Como eu falei, vai esconder de Deus como? Não tem como. Aí eu te faço essa pergunta, irmão. Aonde está Deus na sua lista de planos? Aonde está encaixado Deus na sua agenda de 2023? Aonde está Deus na sua casa, homem, cabeça? Aonde está Deus na sua empresa, você empreendedor que está aqui, você funcionário? Aonde está Deus na sua vida? Aonde está Deus na sua vida, vocês aqui, nós ministros da palavra? Qual é a posição que Deus está na nossa vida? Ele está no topo ou nem sequer ele entrou na lista? Isso não é difícil de acontecer não, tá, irmão?
escolha colocar Deus na sua vida. E não queira viver longe da presença de Deus, porque é um preço muito alto que nós pagamos. Feche seus olhos. Ore ao Senhor nessa noite, irmão. E você tem a oportunidade aí, se você não tinha colocado Deus nos seus planos, deixa eu te falar, ainda bem, porque nós estamos no plano dele, tá? Ainda bem. Ainda bem que nós estamos no plano de Deus, o plano perfeito. Mas às vezes, irmão, está faltando você colocar, você entender isso. Aonde está Deus na sua casa? Aonde está Deus na sua vida, irmão? Às vezes você precisa fazer isso hoje. Falar, Senhor, verdade, eu planejei tanta coisa e eu sei que para elas acontecer, é o Senhor que tem que dar o aval, porque os planos vêm do Senhor, mas aqui, eu não quero fazer mais nada sem que o Senhor esteja acima de tudo e de todas as coisas. Irmão, tenta fazer isso pelo menos uma vez na sua vida, se você ainda não fez. Tenta fazer isso, irmão, pelo menos uma vez. Coloca Deus no centro de verdade, coloca Ele no topo, conversa com Ele, seja amigo dEle, assim como o João estava conversando aqui, falando, Senhor, eu bem sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Estava tudo organizado, estava tudo preparado, mas olha aí o que o Senhor veio e fez. Passei por tudo isso, mas olha a vida que eu tenho agora. A mesma forma Deus está te chamando para ter experiências com Ele. Mas é necessário que você busque, é necessário que você se aproxime de Deus. Para de querer ter o Senhor somente como aquele que vai prover, porque na verdade Ele é o provedor, sim, claro. Mas pare de ter o Senhor somente como aquele que vai te beneficiar com algo terreno e material. Isso é muito vazio, isso é muito pouco. Enquanto isso, nessa busca incessante de querer as coisas, muitos de nós temos nos perdido de tal forma que tem gerado destruição dos nossos sentimentos, do nosso caráter, da nossa conduta, dos nossos valores, por querer as coisas incessantemente e fazer os planos do jeito que eu acho que deva ser. É necessário que nós venhamos colocar Deus na frente de tudo. Deixa eu te dizer, você pode estar vindo aqui hoje pela primeira vez, ou você já pode congregar há muitos anos, não importa. O que eu quero dizer para você, essa palavra serve para você também. Quer ver as coisas darem certo? Quer ver as coisas caminhar? Coloque Deus no topo de tudo que você for fazer. Para de querer levar o negócio na força do seu braço. Os meus planos, sim, é isso que nós fazemos, é os meus planos. Agora, vá viver os planos de Deus para a sua vida, que como diz a palavra, eles são maiores, eles são melhores do que os meus. Irmão, para você reconhecer isso, para um homem chegar a falar o que Jó falou aqui, ele teve que ter uma experiência. Para Davi deixar citado aquilo ali que ele falou, ele teve que ter uma experiência. É noite de você ter a sua experiência com Deus, porque senão você nunca vai sair da mesmice, nunca vai sair do raso. O que Deus está dizendo eu estou chamando vocês para mudar a história de vocês, para mudar a vida de vocês. Tem pessoas aqui que às vezes ficam olhando, falando, nada dá certo para mim, minha vida não vai para frente. Então agora é o seguinte, já viu que não dá? Para de fazer os seus planos e deixa Deus ali no topo, deixa Deus ali realizar e te falar quais são os planos dele para a sua vida. Irmãos, isso é questão de decisão. Viver essas experiências é decisão. Jó chegou diante dele ali, a mulher falou, amaldiçoe-se teu Deus e morre, mas ele disse, não, nu eu vim, nu eu vou voltar, então não tem problema, eu não abandono meu Deus. Sabe o que é isso? Experiência. Quantos de nós estamos abandonando Deus, porque os nossos planinhos, porque as coisinhas que nós planejamos, planos muitas das vezes fúteis, não vão para frente. Tem muitas pessoas que a sua casa está uma bagunça. A culpa não é de Deus, não. A culpa não é de Deus, é porque você fez um plano de religiosidade. Você fez um plano e não está dando certo. Deus está dizendo para você, eia, deixa eu executar o plano perfeito sobre a tua vida. Quantos jovens
que estão aí estagnados na sua vida, que estão parados, pessoas que estão estagnadas na sua vida, em todas as áreas. Por quê? Porque querem viver os seus planos, querem viver conforme a tua vontade. Como eu disse, não é errado fazer planos, mas quando você faz planos com Deus sobre a sua vida é totalmente diferente. Quando você chama Deus para fazer parte, irmão, Deus, Ele não invade a vida de ninguém. Se você fez um plano e não chamou Deus, tenha certeza, o que atuou foi a vontade permissível, como eu disse, ou a vontade soberana. Mas deixa eu te falar, você não chamou Ele para fazer parte, assim como muitas pessoas não chamaram Deus para fazer parte da sua vida. E o que eu quero te dizer é, se você falar, Deus, é daqui para lá, o Senhor vai ficar por lá de fora aí do portão, Ele vai respeitar a sua decisão, mas não venha questionar, não venha colocar a culpa em Deus, porque nós fazemos os planos, encaixamos tudo quanto há, vários métodos que nos são ensinados, colocamos várias coisas, mas esquecemos do principal, que é aquele que bate o martelo e fala, vai ou não vai? Comece a orar pedindo que a vontade soberana de Deus seja sobre a sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Comece hoje chamando Deus para fazer parte da sua vida, para fazer parte do seu negócio. Comece hoje chamando Deus para entrar no seu casamento, pedindo, falando, Deus me ajuda. Você homem, pede mesmo, não precisa ter vergonha. Fala, Deus me ajuda. Você jovem, fala, Deus me ajuda. Eu estou chamando o Senhor. Pode aqui, Deus, venha fazer os planos. Aqui, Pai, está na sua mão, executa. E ali a palavra foi bem clara. O final Ele quer te dar é paz, é alegria, não é tristeza, não é dor, não é te machucar. Se você tem vivido os planos que tem te machucado, tem te ferido, seja em qual área for, eu te afirmo, não é o Senhor. Porque mesmo você estando em uma situação, se é um plano de Deus, igual aconteceu com Jó, deixa eu te falar, pode estar doendo, pode estar machucando, mas você não arreda o pé de jeito nenhum, você não se afasta de Deus de jeito nenhum, porque você sabe que o que você precisa, e Ele é suficiente. É isso que nós precisamos entender. Do homem pode fazer planos, mas a resposta final ela vem de Deus. Ore ao Senhor nessa noite, irmão. Fale com Ele mesmo, sabe? Porque às vezes, e Deus tem falado muito isso no meu coração, filho, muitos, eu nem sequer entro no planejamento deles. Muitos de nós, irmão, não colocamos Deus no nosso planejamento, não, irmão. E Deus sabe de tudo isso, mas Ele respeita você. Mas tem coisas que nós passamos, estamos passando e vamos passar, que não precisava. Ou se passar com Deus, irmão, é diferente, irmão. Ô, irmão, é diferente. Não pense em você que você não vai ter luta, que você não vai ter dificuldade. Eu não estou falando isso. E se te falarem que se você planejar com Deus, você não vai ter luta, você não vai ter dificuldade, eu vou estar mentindo feio para você. Soldado é forjado na guerra. Deus não tem isso de, eu vou tirar esse. Não, irmão, deixa eu te falar, é na luta, é na guerra. Vai ter dificuldade, vai ter luta, mas você sabe que aquele que planejou, aquele que fez, é fiel para cumprir até o fim. Se te chamou, está doendo, continua. É Deus que está no negócio, continua. É Deus que está no negócio, no planejamento, continua. Porque lá na frente o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você pode estar sorrindo e regozijando no Senhor. Mas é necessário tomar uma decisão, e Deus está mandando te dizer nessa noite: eia, se aproxime de mim, me aceite como executor dos planos maiores, e melhores para a sua vida. Coloque a mão no seu coração. E se porventura tem alguém no nosso meio aqui hoje, que ainda não tinha falado assim: Senhor Jesus, entra aqui no meu coração, entra na minha vida, eu te dou liberdade, vem executar os planos que o Senhor quer.
você tem essa oportunidade aqui hoje de você fazer isso. Ou se você, irmão, não estou falando se for, pode ser a primeira vez, como pode ter às vezes 10 anos que você está aí, irmão, que às vezes você ainda não tinha feito isso, falado, Senhor, porque hoje em dia tem muitas as pessoas que estão todas fazendo separação, a minha vida particular e a minha vida com Deus aqui, para com isso. Jesus, ele não faz esse tipo de separação não, porque na hora que o negócio arrocha, a gente faz essa separação, mas na hora que o negócio arrocha, a gente vem questionar a Deus, coisas que estão acontecendo, de onde que nós não chamamos Ele para participar, irmão. A gente faz isso demais da conta. Ah não, é a minha vida particular, eu tenho uma vida particular. Aí a hora que o negócio arrocha, ela, oh Deus, aqui, mas peraí, chama então, é particular. Chama Deus para viver em todos os momentos da sua vida. Chama Ele para te direcionar. Então nessa noite, você que está aqui, que ainda não tinha convidado Deus para entrar na sua vida, faça essa oração dizendo assim, Senhor meu Deus, nessa noite, eu recebo e eu reconheço o Senhor como Deus da minha vida. Senhor, entra na minha vida. Senhor, executa os teus planos. Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Deus, que Tu és o único, e que a partir de hoje, Deus, é o Senhor que governa a minha vida. Irmão, pode parecer uma oração simples, você que nunca tinha feito, que você que fez aí, se prepare para a sua vida nunca mais ser a mesma. Se prepare para a sua vida nunca mais ser a mesma. Chegou a hora de você viver os planos de Deus para você. E como eu disse, Abraão sonhava somente com o filho, e aquele homem, pai de multidões. Davi achava que ia apenas ser um rei ungido na frente dos seus irmãos, que ia sentar. Através daquele homem veio a descendência, veio ali sim a raiz, a qual é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Jesus Cristo. É muito mais além, irmão. Você está achando que Deus vai te usar para ganhar só uma pessoa do seu lado, embora isso tenha um valor maior do que todo o dinheiro do mundo? Não, Deus está te chamando para ganhar esse bairro, é para ganhar essa cidade, é para sacudir esse lugar. Deus está te chamando para os planos maiores e melhores. Ei, você jovem, Deus está te chamando. Você que chamou Deus para entrar nos seus planos da sua vida, se prepare, se prepare. Vai doer, irmão. A boa notícia, vai doer, vai ter luta, vai ter rejeição, vai ter dificuldade, mas não se preocupe, o executor tem tudo alinhado, nada foge do controle. Ele começou, ele vai terminar. Receba nessa noite sobre a tua vida, Deus jamais falhou e jamais vai falhar. Não precisa depositar suas forças em outras coisas. Não precisa depositar sua confiança em outras coisas. Deposite a sua fé, a sua confiança totalmente em Deus. Irmão, Deus é soberano em tudo. E como eu disse, você que fez essa oração, a sua vida nunca mais vai ser. Irmão, deixa eu te falar, nós temos que falar o que tem que falar, que tem que estar com base aqui, ó. Aqui, ó. Não é palavra de autoajuda, de emocionar, de emocionar. Ah, não, aqui, ó, tá na palavra de Deus. Nós temos os exemplos aqui, tá aqui. Então, se tá aqui, ó, tá fundamentado. Então é uma realidade, é uma verdade. Se prepare para viver experiências com Deus. Amém? Irmão, não se afaste de Deus. Eu te dou esse conselho aqui. Não se afaste de Deus. Irmãos, às vezes tem pessoas que, como eu disse aqui, por algumas vezes, passando por algumas coisas que não precisavam. Principalmente menino. Às vezes tem um negócio aqui, você fala assim, não bota a mão aí. Ele dá uma cobadinha, não bota a mão aí. Não bota a mão aí. Jovem também é de jeito, tá? Não vai aí, meu filho. Não entra nesse negócio, não mexe aí não. Aí, eu te falei que você com o negócio queimava. É, mas eu pus a mão para me ver se queimava mesmo. Mas não precisava você fritar os dedos aí não. Eu te falei que queimava. Muitas das vezes nós estamos passando por situações, sendo que o Senhor já nos advertiu, já nos mostrou.
E uma delas, que às vezes nós ficamos queimando a mão para ver se realmente acontece isso mesmo, é o tal do pecado. Ah, mas é só uma reladinha, igual lá na estátua da Nabucodonosor, né? É só uma reladinha, é só uma esfregadinha. Afinal de contas, toma muito cuidado, irmão. Não negocie o inegociável. O que Deus fez e o que Ele faz é por completo, não pelas metades. E você chamou Deus para habitar dentro da sua casa, nos seus planos, então se prepare, irmãos, porque muita coisa vai ser desconstruída. Você chamou Deus para habitar, para assumir o negócio, para assumir o comando, para ter intervenção, né? Assumir o comando 100%. Aqui, se prepare, tá? Às vezes vai ter coisa que você vai ter que arrancar lá de dentro da sua casa. Você vai ter que sair do meio de pessoas. Vai ter que mudar muita coisa na sua vida. E sabe para quê? Porque o plano é perfeito. Então tudo aquilo que está entremelhando no meio do plano perfeito vai sair do caminho. Então se prepare, não tenha resistência. Se Deus mandar, arranca fora, irmão. Se Deus falou, tira, tira, não precisa ter medo. Se Deus falou, vai ter que fazer assim. Outra coisa, tem muita gente que vai ter que chegar e sentar e ter conversa olho no olho e falar, olha, precisa de resolver isso, 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 isso. Faz parte do plano. Ei, faça, porque Deus está mandando, porque você chamou. Então aqui, deixa eu te falar, vai, resolve o negócio. Se Deus chamou, irmão, se prepara, porque faz parte do plano. E lá na frente você vai ver, você vai triunfar e falar, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Vai fazer um plano? Jesus, Senhor, estou pensando nisso. Ele já sabe o que nós estamos pensando, que antes da palavra soltar para fora, Ele já conhece cada uma delas, tá, irmão? Mas, irmãos, imagina, Deus, vou fazer isso, e aqui o Senhor é o cabeça, o que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, experiência com Deus, vá ter experiência com Deus, que você vai ver. O que vai te manter firme todos os dias é a sua experiência com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que você saia daqui refletindo nessa palavra, e que se alguma coisa na sua vida estava dando errado, irmão, não é porque Deus é mau, não. E se te falaram isso, Deus está te castigando, isso é uma mentira. Às vezes somos nós mesmos que nos martirizamos, como eu disse, ficando longe de Deus, é o pior castigo que existe. Então nessa noite, o que Deus nos deixou bem claro aqui e através de experiência de homens aqui na palavra de Deus, que Deus, os planos dele são infalíveis, mas basta, e nós temos que estar alinhados em Cristo Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, que você tenha um restante de semana abençoado, vão todos em paz, na graça do nosso Deus. E você nessa noite,